Em Santa Catarina, os primeiros casos já foram confirmados de coronavírus. Sobre esse assunto, a gente vai ao vivo conversar com a repórter Graziane Biali. Ela está no Córrego Grande, em frente a um posto de saúde, onde foi coletado material para exame de uma das pacientes confirmadas com a doença. A gente quer saber aí se esses casos são de Florianópolis. Grazi, boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos. Sim, os casos são aqui da capital. Inclusive, o outro paciente buscou, então, atendimento na rede privada. E hoje à tarde, durante uma coletiva de imprensa, o secretário de Estado da Saúde anunciou esses primeiros casos de Santa Catarina e também quais medidas o governo deve tomar para combater essa doença. Nós acompanhamos a coletiva. Acompanhe. O anúncio veio na tarde desta quinta-feira durante uma coletiva de imprensa. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou que os 2 casos positivos de coronavírus estão na capital. Um homem de 34 anos, morador de Florianópolis, que chegou no Brasil no dia 6 de março de uma viagem a Nova York e apresentou sintomas no dia 7 de março. E uma mulher de 28 anos, natural daqui, mas que mora na Holanda e veio à capital a passeio no dia 23 de fevereiro. Ela apresentou os sintomas no dia 8 de março. E o que nós temos agora nesse momento é um novo momento onde a pessoa que foi diagnosticada com positivo, os seus contatos próximos vão ser todos coletados para que a gente possa ter estas amostras também testadas para verificar se eles estão ou não acometidos com a doença e mesmo estando acometidos com a doença, a orientação continua sendo tratamento em região domiciliar. O governo criou um centro de operações de emergência em saúde para monitorar os casos, definir ações e traçar estratégias para enfrentar o coronavírus. Toda a estrutura do sistema de saúde pública dos municípios e estado estão sendo preparados, além de possíveis parcerias com hospitais privados, caso a situação se agrave. A estrutura que nós temos hoje é um plano de contingência que já foi estabelecido lá no início do mês de fevereiro, onde nós temos mapeado todos os leitos hospitalares. Com esse decreto que nós temos algumas possibilidades, especialmente com relação à rede privada, onde nós temos a possibilidade de compra de leitos. No momento atual, o que nós temos é este mapeamento sendo realizado para que a gente possa fazer o desencadeamento das ações em caso de necessidade. O Laboratório Central de Santa Catarina, o LACEN, já está realizando os exames com os kits de diagnósticos enviados pelo Ministério da Saúde, o que agiliza os resultados. 67 casos ainda estão sendo investigados em Santa Catarina. Por isso, seguem as recomendações para a população. Se espirrar no antebraço, utilizar frequentemente a higiene das mãos, utilizar o álcool gel ou água e sabão para lavar as mãos, deixar sempre os ambientes arejados, ensolarados. Muito bem, é importante lembrarmos que não há a circulação do vírus aqui no estado e por conta disso, então, é importante explicarmos que esses casos confirmados, eles são chamados importados, ou seja, os pacientes já vieram contaminados de outros países e agora sim estão, então, confirmados aqui em Florianópolis. O Ministério da Saúde também já divulgou o último boletim de coronavírus do país. São 77 casos confirmados até o momento, mas é importante, Bruna, falarmos que nesses 77 casos, os 2 aqui de Santa Catarina ainda não estão incluídos. Aqui da região sul apenas constam nesse último boletim os 6 casos do Paraná e também os 4 casos do Rio Grande do Sul. Hoje também o presidente Jair Bolsonaro passou por exames, isso porque o secretário de comunicação do governo e que esteve numa comitiva em viagem aí aos Estados Unidos juntamente do presidente, ele teve a confirmação da doença e por conta disso agora o presidente, enquanto aguarda os resultados de exames, segue tendo acompanhamento médico. Inclusive nessa mesma comitiva, nessa mesma viagem, 3 catarinenses também estavam juntos, né? O senador Jorginho Melo, o deputado federal Daniel de Freitas e também o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, e eles também estão sendo monitorados. Por conta de toda essa situação, a gente tem inclusive entidades que estão aí se manifestando, tomando medidas preventivas. Olá, Grazi, olá para você que está em casa. Isso mesmo, tem várias entidades que estão se manifestando e estão adotando medidas preventivas para evitar aglomeração de pessoas. A ALESC, por exemplo, a Assembleia Legislativa, estuda suspender todas as audiências públicas a partir de amanhã. A Arquidiocese de Florianópolis emitiu um comunicado para todas as igrejas para adotar também medidas preventivas dentro desses espaços. O Poder Judiciário também estuda medidas para reduzir o impacto com
com o público e também entre servidores e magistrados. As escolas públicas de Santa Catarina receberam comunicado da Secretaria de Educação para adotar medidas preventivas em todas as unidades do estado. A UFSC e a UDESC também estão adotando medidas. A partir do dia 16, a UFSC cancelou todas as atividades que aconteceriam em auditórios e também viagens de professores, técnicos e diversas outras medidas para evitar essa aglomeração de pessoas, evitar o risco de contágio. Bruna. Tá certo, obrigada pelas informações, Jéssica Valentini, ao vivo aí com a gente, trazendo essas informações sobre as entidades e as medidas preventivas.